pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Especificando Cortinas Corretamente. Gente, então, o tema de hoje, por que especificar cortinas? Para que especificar cortinas? É muito importante, porque quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia essas palavras, especificando cortinas. Acredito que é um vocabulário dos design de interiores, dos arquitetos. Então eu decidi falar hoje sobre esse assunto, sobre esse tema, porque na época que eu entrei na faculdade a gente procurou muito no YouTube esse tema e nunca encontramos nada. Meu nome é Sulismeire Lima, eu trabalho há 10 anos aqui no ateliê de cortinas Toque de Classe Decor. Então a gente vai aprendendo com o tempo, vai fazendo testes, vai vendo o mais adequado para fazer as cortinas, a melhor forma para fazer as cortinas. E essa palavra especificando cortinas realmente eu aprendi na faculdade. Tá? Eu sabia de muita coisa, mas são vocabulários que cada profissão. E então eu achei muito importante trazer esse tema hoje para vocês, especificando cortinas. Por que especificar cortinas? Primeiro eu quero dizer que para o cliente é muito importante, né? O design de interiores especificar corretamente. E depois do cliente é importante que o lojista ou o dono do ateliê saiba exatamente os detalhes, que é bem importante saber dos detalhes que o design especificou como seria essa cortina. Então são detalhes que às vezes não chegam até a gente, mínimos detalhes, que às vezes não chegam até a gente e a gente não sabe como fazer um orçamento corretamente para o cliente. Então quando a gente se apega a vários detalhes na hora de especificar a cortina, fica bem mais claro, tanto para o seu cliente como para a gente, lojista ou dono do ateliê. Então eu trouxe hoje para vocês o que realmente eu aprendi na faculdade, só que para mim, como lojista, como dono do ateliê, ficou faltando pequenos detalhes. Como dizia minha professora, Deus ama os pequenos detalhes, Deus está nos pequenos detalhes. Acredito eu que ela falava isso, por quê? Porque é um mínimo detalhe que faz total diferença, faz uma grande diferença em um orçamento, faz uma diferença na instalação final da cortina, de como será essa cortina instalada, quais ferragens que vai usar, se a gente vai usar trilho, se a gente vai usar tubo no teto, se a gente vai usar tubo na parede. Tudo isso são detalhes, mínimos detalhes que faz a diferença na hora da gente fazer um orçamento e na hora da gente ver o final da cortina, o resultado final da cortina quando estiver instalada. Até mesmo quando rolô, o tipo de cortina rolô, o tipo de cortina de tecido, cada um tem suas especificações detalhadíssimas. Porque se não tiver detalhadas as especificações, a gente como lojista não vai saber se realmente vai dar para colocar a cortina no jeito que o design quer e no jeito que o cliente também quer, no jeito que o design discriminou e no jeito que o cliente vai querer sua cortina. Para depois o cliente não pensar que vai aparecer de uma forma e a gente, na hora que instala, está de outra forma. Então é por isso que eu acredito que minha professora sempre falava, veja bem os detalhes, faça especificação no mínimo detalhe, porque Deus ama os últimos detalhes, porque senão depois, por conta de um detalhezinho não está bem especificado, você acaba perdendo todo um trabalho, tendo prejuízo. Então vamos lá, o ambiente, a gente vai falar aqui no ambiente o quê? Digamos que seja a varanda, então eu vou colocar aqui a varanda, certo? O ambiente que você está decorando, digamos assim, o designer, o arquiteto está decorando é a varanda. Então o ideal é que quando você coloca a varanda, você já aproveita e já coloca qual é o tamanho exato da varanda. Digamos que ela tenha 5 metros e 40 e que a altura dela seja 2,20. Aqui a gente já sabe que é. E aí, o tamanho exato, né? E aí a gente também precisa saber se é linear, ou se é em L, ou se é em U, os modelos das cortinas, quer dizer, os modelos da varanda.
se essa varanda está em L, se essa varanda é em U ou se essa varanda é linear, reta. Então, digamos que essa varanda seja linear. Aí você coloca linear. Linear. Aí outra coisa que é importante também a gente saber é se tem cortineiro ou se não tem cortineiro. Digamos que essa tenha cortineiro, então eu tenho que dizer que é com cortineiro de 20 centímetros de afastamento. De 20 centímetros de afastamento. Aqui eu já vou saber se o cliente, afastamento, se o cliente vai poder, se o cliente quer transpassar uma cortina rolô, por exemplo, eu vou saber que aqui cabe. Se esse cortineiro fosse de 15, por exemplo, de afastamento da parede, a gente não ia dar para colocar, dependendo da altura da cortina, não daria para colocar a cortina rolô transpassada, porque senão ela fica uma enganchando na outra, com pouco espaço. Se eu preciso, aqui na loja, geralmente a gente deixa 8 centímetros. A espessura da rolô, a gente sempre desconta 8 centímetros, porque é a espessura geralmente da rolô. Existem espessuras menores, quando ela é bem baixinha, existem menores. Mas para que não haja erro, para que ela não fique apertada, enganchando uma na outra, o ideal para um cortineiro é que seja de 20, porque aí o cliente quer transpassar uma cortina rolô, ela consegue transpassar a cortina rolô sem problema. Então é por isso que é importante quando você colocar a varanda, você dizer o tamanho, se é linear, se tem cortineiro, qual a medida do cortineiro, entendeu? É muito importante isso, porque são os detalhes que fazem realmente a diferença no final das contas. Aqui, se eu estivesse no computador, eu iria pegar uma foto de um ambiente já com a cortina rolô, uma foto com a cortina rolô no ambiente, e ia colocar aqui. Como eu não estou no computador, eu estou colocando aqui a rolô. Estou desenhando, né? A rolô aqui para que se entenda. Então, se você não colocar uma foto, você vai colocar o desenho da cortina, para que seu cliente entenda e o lojista também saiba exatamente do que é que você está falando. Aí eu coloco uma foto da imagem aqui, e aqui eu vou dizer o que é essa imagem, o que é que eu estou colocando, qual o nome disso aqui. Que aqui no caso é cortina rolô. Cortina rolô. Que é o item, certo? Então aqui eu fiz um desenho da cortina rolô e aqui eu discrimino dizendo que é realmente uma cortina rolô, para que fique bem claro, tanto para o seu cliente quanto para o lojista. É o que eu falo, se for uma fotografia de um ambiente, fica bem mais claro para o seu cliente. Aí aqui na descrição, o que é que eu coloco aqui na descrição? Eu posso sugerir uma marca, eu posso sugerir a marca da cortina rolô, eu posso colocar qual é a coleção, eu posso colocar a cor. Digamos que eu coloque aqui a marca e posso dar dois tipos de marca. É interessante você dar uma marca que você já conheça, que você vê a credibilidade da marca, que você sabe o tempo de garantia que essa marca tem. Então, se você já conhece uma marca, é importante você ver. Como é importante também você sempre saber das outras marcas que tem, das qualidades que tem, da garantia, o que é a garantia realmente, deixar claro para o seu cliente o que é que a garantia realmente de fábrica cobre. Então, aqui, digamos que eu coloque Persol. Aqui a gente trabalha com Persol, trabalha com Decore, trabalhamos com Zelar. Estamos vendo também a possibilidade de trabalhar com a Real. São fábricas de cortinas rolô, romana, painel, vários modelos de cortinas
modernas hoje. Então, aqui eu coloco a coleção. Então, eu vou colocar na varanda. Então, hoje muito aqui no Nordeste está se usando. No Nordeste eu vejo também por aí que está se usando muito a tela solar. E tela solar tem várias qualidades também da tela, tá, gente? Então, aqui eu coloco a tela solar Screen. Aqui eu coloco 5%. Outra coisa também que é muito importante se saber. A tela solar 5%, a tela solar 3%, a tela solar 1%, ela tem muita diferença. A diferença é que todas elas têm várias outras. Tipo, tem 8%, tem 7%. Só que para proteger mesmo os móveis da sua casa, proteger sua varanda, o ideal é que sejam entre essas três. Se bate sol, as outras servem mais para quê? Para decoração. Você quer fazer só a decoração, o sol não bate, então não tem problema. Você pode pegar a 9%, a 10%, a 8%, tem até de 12%. Ou seja, a 12% ela é mais aberta os furinhos. Quanto menor, é mais fechado. Ou seja, a 1% dá até para você usar. Eu quero privacidade, mas não quero que escureça o ambiente. Então, a 1% dá para você usar como privacidade e que não escurece o seu ambiente. A 3% dá para você usar quando o sol pega o sol da tarde. E a 5% dá para você usar quando só pega aquele solzinho da manhã, um sol mais fraco, para proteger o ambiente de vocês. Então, aqui eu discrimino a 5%. E aqui eu discrimino a cor, que pode ser cor branca, bege. Vou botar aqui bege. Isso aqui a gente não pode deixar de colocar. Isso aqui é o principal de tudo, é você deixar bem claro isso. Aí aqui você coloca a medida. Olha, como você sabe que é 5,40 por 2,20, aí você tem que ver, depende do ambiente que você está decorando, se o cliente também quer que seja em várias peças, ou se o cliente quer que seja numa peça motorizada, em 2 peças, dá para fazer 2 peças, uma peça motorizada. Quanto mais ela pesada mais você sabe que tem que ser motorizada. Uma peça grande inteira deve ser sempre motorizada. Então aqui, digamos que como é linear a varanda, aqui a medida, digamos que você divida para 4. 5,40 dividido para 4. Dá 1,35. Pronto, então dá 1,35 por 2,20. Pronto, por 2,20. Isso é a medida de cada uma que eu estou dividindo para 4. Aí, como eu já estou dividindo aqui para 4, aqui eu posso colocar que é 4 peças. Isso já deixa claro para mim. Para mim, como lojista, isso fica muito claro. Como isso fica muito claro para o cliente também, o cliente final, né? Fica muito claro para ele que ele vai ter 4 peças lá. Que isso é interessante, tanto o design de interiores como o arquiteto discutir com o cliente e ver as facilidades, como é que vai ser mais fácil para o cliente, para que seja prático, para que não fique tão pesado, que seja prático na hora que ele vai abrir a janela. Vai ser conforme também a janela de vidro que ele tem lá. Pode fazer uma pequenininha, pode fazer... Aí vai depender da praticidade mesmo do dia a dia do cliente, tá, gente? Então, como aqui eu estou preenchendo, eu já sei que são 4, que eu dividi para 4, então eu já coloco aqui. Quantas unidades são? 4. Aí, voltando para cá. Se eu quiser transpassada, aí eu vou colocar aqui transpassada e vou colocar, porque aí vai ser também, geralmente a gente coloca 6 centímetros. Mas você pode colocar 5 centímetros também, pode colocar menos, pode colocar mais, entendeu? Geralmente a gente segue esse padrão, porque é um padrão de quando é painel. Quanto é que vem das fábricas sempre transpassado o painel? Geralmente é 6 centímetros que vem.
Umas fábricas 6, outras 7 e assim vai. Mas geralmente são 6 centímetros que vem o painel transpassado. Então, aí o que é que eu faço? Eu sigo. Se o painel vem 6 centímetros, então eu sigo e coloco 6 centímetros no transpasse da rolô também. Aí eu coloco aqui que vai ser 6 centímetros o transpasse da rolô, certo? Que aí nesse caso aqui a gente vai aumentar aqui. A gente já altera isso aqui aumentando 6 centímetros de transpasse. Outra coisa que é importante também, o comando. Se ela for comando, né, gente? Se não for comando, se ela for motorizada, o que você tem que entender, se ela for motorizada, é os pontos de energia que você vai ter que ter nas laterais. Ou no meio também, dependendo de quantas você vai ter, você tem que já dizer qual lado que vai ter o ponto de energia para vir já preparado o motor da fábrica para ser ligado nesse ponto de energia. Então, toda rolô motorizada, você tem que ter um ponto de energia lá em cima no teto ou na parede lá em cima, se for cortineiro, lá dentro do cortineiro. Se não for, lá no teto, tá? Ou na lateralzinha, você tem que ter o ponto. Se você não tem o ponto, de qualquer forma, você tem que saber de que lado é que vai ser esses comandos. Por que eu falo assim, de que lado vai ser esses comandos? Isso é muito importante, porque já teve caso, por exemplo, de eu não saber o layout do quarto do cliente, eu não sabia o que era que ia ter lá no quarto do cliente, eu cheguei lá para tirar a medida, tirei a medida, como não tinha nada lá, eu também pergunto ao cliente, o comando vai ser de qual lado? Não, pode botar de qualquer lado, digamos assim, que o cliente pode ter me respondido dessa forma. E aí, quando depois que vai montar toda a estrutura do quarto, toda a estrutura dos móveis e tal, aí depois, quando já estava instalada a cortina, aí foi que eles colocaram os móveis no local. Aí, era até na época, eu lembro, era uma cama tantane. E aí o cliente tinha que subir em cima da cama para puxar o comando, podendo ser do outro lado o comando. Então, por isso que é importante, na hora da especificação, sempre especificar qual é o lado que vai ser do comando. O design de interiores do arquiteto deve orientar já o lado do comando. Digamos que são três dessa na direita e uma na esquerda. Um comando na esquerda. 3 comandos do lado direito e um comando do lado esquerdo. Isso é importante. Se for uma só, você deve dizer qual lado, pensando em todo o layout do quarto do ambiente. Isso é importantíssimo. É por isso que se fala que os detalhes são muito importantes, porque senão você tem que mandar a pessoa pegar a cortina de novo, mandar para a fábrica para mandar trocar o lado do comando. Então é muito importante. Isso aí é custo, né? Para você mandar, é transporte, para lá mudar, a fábrica cobra, para voltar, a transportadora traz cobra, né? Então são despesas que não entram no orçamento quando você faz um orçamento do seu cliente. Você não vai contar com isso. Então é importante que você já deixe claro que lado é que vai ser os comandos. Se for uma rolô, uma romana dessas que vem com comando. Até mesmo cortina de tecido, quando você bota um comando, você tem que saber de que lado é que vai ser mais prático para o seu cliente puxar o comando. Outra coisa que é importante também é você falar sobre fazer uma observação sobre os tecidos da rolô, se for rolô. Se você quer que ele enrole pela frente ou você quer que ele enrole por trás o tecido. Quando é varanda e quando é L, você tem que inverter umas por trás e outras pela frente, para que elas encontrem e não fique uma abertura muito grande quando faz o encontro de uma rolô com outra rolô, entendeu? Porque senão a abertura fica muito grande. Então é importante você entender, e claro que o design de interiores e arquiteto entende muito bem sobre isso, de que lado é que os tecidos vão passar, se vão todos pela frente, se vão pela frente, se tiver L, um tem que vir pela frente e o outro lado também tem que vir pela frente, não deve vir por trás por conta do encontro dele, senão vai ficar mais ou menos uns 10 centímetros de abertura entre um e outro.
Então é importante você fazer essa observação. Tipo, aqui nesse caso a gente vai colocar tecido pela frente, que como ela é linear total, ela pode ser também tecido por trás. E aí quando o tecido vem por trás, você tem que ver também, observar se tem o parapeito, se a cortina encosta em cima do parapeito ou não. Se ela encosta em cima do parapeito e o cliente quer a cortina que vá até o chão, aí você faz com que ela venha pela frente, porque ela vindo pela frente, ela pode não encostar, dependendo do espaço que você tenha. Ela pode descer total, ou você, tudo depende do que você está visualizando lá no momento, ou na especificação da cortina. Então, isso é interessante você fazer uma observação aqui na descrição das peças. Aí aqui a unidade. Quantas unidades serão da cortina, rolô, tela solar? Quantas unidades serão? 4 peças que vão vir. Então o cliente já tem certeza que vão vir 4 peças. Não é a gente, lojista, que vai definir quantas peças que vão ser. Tem que ser o design de interiores e o cliente. Ou se o cliente não tem um design, claro que a gente sempre orienta, pensando sempre em quê? Na praticidade do cliente, não só na beleza, gente. A gente tem que pensar, não só na beleza. A gente sempre tem que pensar na beleza em conjunto com a praticidade que ele vai ter, que o cliente vai ter. Então aqui, depois que você especificou 4 peças, aí você vai colocar 4 peças, a largura. Aí se eu coloquei aqui de trespasse 1,35, se eu coloquei mais 6 para transpassar, eu vou colocar 1,41. 1,41 a largura por 2,20, que é a altura. Certo? Então são 4 unidades com a largura de 1,41 por 2,20, que é a altura total que foi me passada. Aí aqui, quanto à quantidade? A quantidade aqui a gente vai ter que fazer novamente quantos de metros quadrados são. Lembrando que são 4 peças e que a gente aumentou os 6 centímetros. Então a gente vai fazer 1,41 vezes 2,20, que é igual a 3,10 metros vezes 4, que são 4 peças, que dá 12 metros e 40. Ih, eu não tô sabendo fazer, gente, desculpa aí, é 12 e 40 metros quadrados. Pronto. Se o cliente já recebe isso aqui, ó, 12 metros e 40 ao quadrado, a partir daqui ele sabe muito bem pedir orçamento às lojas que ele quiser. Aí vai vir dele saber que ele está pedindo orçamento dessa marca. O design de interiores e o arquiteto também pode sugerir outras marcas que ele tenha conhecimento. É claro que é bom ele sugerir o que ele conhece realmente de fato, porque você não pode pegar uma marca, orçamento em outra loja de outra marca, aí você não está fazendo comparação correta. Então, se o arquiteto ou design de interiores conhece 2, 3 marcas, sugere as 2, 3 marcas e deixa claro aqui. Aqui outra coisa que eu acabei de esquecendo de colocar é a referência. É importante a referência. Se eu estou falando aqui da pessoa, é importante eu colocar a referência aqui. Do que eu estou escolhendo do que o design de interiores, o arquiteto está sugerindo, né? Então ele pode colocar aqui pessoal, colocar a referência do material que ele escolheu e sugerir outras marcas. Tem outras marcas que a referência só é você olhar a cor que vai bater corretamente. Então é isso, gente. Aqui a quantidade é a metragem quadrada de metros que você vai utilizar. E dessa forma aqui, tanto o cliente vai entender, o seu cliente vai entender, quanto o lojista vai entender. E dessa forma aqui também, o seu cliente, com isso aqui,
ele não precisa nem estar indo para muitas lojas, visitando muitas lojas. Se ele quer fazer orçamento, ele pode entrar em contato com as lojas, saber qual é a loja também que faz um bom atendimento, né? Que é muito importante para várias pessoas. Para mim depende muito do atendimento, não só do preço. Um atendimento e você ver e você confiar e saber que aquela pessoa vai lhe dar assistência se qualquer coisa acontecer, que a loja vai lhe dar assistência. Isso é muito importante. As pessoas não devem ir só pelo preço, devem ir pelo atendimento também, pela ética da empresa, né? O tempo que a empresa tem no mercado, como é que essa empresa trabalha, se dá assistência, qualquer coisa que aconteça. Sua garantia um dia acaba. E sua loja, a loja que você comprou, continua lhe dando assistência? Isso é muito importante. Para mim eu acredito que seja importante para várias pessoas também. Não só o preço, como a assistência que a pessoa vai continuar lhe dando depois que você compra o produto. Tá bom, gente? Por hoje é só. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, me siga, né? Que a gente sempre está colocando material novo aqui. E essa especificando cortinas, eu vou seguir, porque hoje a gente fez da varanda. E na próxima vez, minha pretensão é fazer para a sala. Aí eu vou estar fazendo sempre, seguindo como se fosse fazendo de uma casa inteira. Ou seja, hoje foi varanda, depois eu vou fazer para a sala, vou fazer para o quarto, vou fazer para a cozinha, para a área de serviço, para todos os ambientes, até mesmo algum ambiente que você possa vir a sugerir. Tá bom? Por hoje é só, um bom dia, beijo para todos. E não esqueça, se inscrevam no meu canal e me siga. Beijo, tchau, tchau.